3, 2, 1. Bom, galera, era o começo de 2010, eu tinha acabado de sair da escola pública onde eu estava matriculado, no bairro onde eu morava, e estava nesse período de transição, né, entre o ensino fundamental e o ensino médio. E essa nova escola para a qual eu ia, não só era em bairro diferente, como também era em cidades diferentes, ou seja, eu moro numa cidade muito próxima à capital do meu estado, só que eu tinha que ir para lá, né, para poder fazer o ensino médio. Então eu sabia que ia ser difícil, porque nenhum dos meus amigos iriam para essa nova escola comigo, os amigos que eu fiz no ensino fundamental. Enfim, chegando nessa escola nova, eu tive alguns problemas, lógico, me senti meio deslocado, não conhecia ninguém. De início, propriamente dito, eu não fiz nenhuma amizade, mas eu fingia que não me importava, como qualquer pessoa normal, qualquer adolescente normal, ia fingir que estaria tudo bem. Bom, um certo dia eu estava sentado numa das fileiras, né, do pátio lá da nova escola, e passou um menino cantando uma música que na época era muito conhecida, era bem famosa na verdade, e eu gostava muito dessa música. E ele passou cantando e eu completei a música, ou seja, ele começou a cantar um trecho, eu completei esse trecho. Aí a gente riu bastante e, bom, a gente é amigo, somos amigos até hoje, mas a gente nem intitula muito como amigos, nós nos chamamos de irmãos. Bom, não deve ser novidade, né? Eu tô falando do Urso. Ele passou cantando, foi realmente muito engraçado. Ele passou cantando uma música, eu completei essa música, a gente riu pra caramba. Enfim, antes de eu entrar nessa nova escola, o Urso já era matriculado. Ele tinha feito uma série antes, então ele já tinha, né, algumas amizades. E uma dessas amizades era o Dagoberto III. Esse Dagoberto III veio com o Urso desde da 8ª série, no caso, né, que seria o último ano do ensino fundamental, e eu entrei logo após, no primeiro ano. Logo no início, quando eu vi os dois, eu tive a impressão de que o Dagoberto III era um traficante de figurinha da Copa. Enfim, a primeira impressão que eu tive do Urso foi que ele era a pessoa mais inteligente da sala. E, bom, ele não estava errado, ele realmente era a pessoa mais inteligente da sala. E por ele ser a pessoa mais inteligente da sala, a gente sabe que as outras pessoas não veem isso muito como sendo uma coisa boa. Às vezes pode achar que a pessoa é arrogante ou algo do tipo, mas eu nunca tive esse problema. Na verdade, eu nunca tive esse problema com nenhuma outra pessoa. Enfim. Então a gente começou a se relacionar mais, trocar ideias, eu, o Urso e o Dagoberto III, acerca de jogos, acerca de músicas, enfim. A gente tinha sempre o mesmo gosto para jogo, propriamente dito, eram jogos épicos, a gente gostava bastante, justamente pelo Urso ser a pessoa mais inteligente da sala, eu por ter afinidade de jogos, e o Dagoberto III também não ficar atrás, né, com questão de inteligência. A gente tinha sempre esse meio papo nerd, né. E assim se arrastou todo o nosso primeiro ano. Nosso primeiro ano foi um ano bem bacana mesmo, que a gente se conheceu melhor e formou uma amizade muito boa. E no meio dessa vivência do primeiro até do segundo ano, nós conhecemos pessoas, né? Eu conheci outras pessoas também, além do Urso e além do Dagoberto, que de uma forma ou de outra fizeram parte, né, da minha vida, porque é sempre muito marcante, né, o período do ensino médio, do ensino fundamental. A gente acabou conhecendo garotas, né, acabamos conhecendo meninas, que para todo adolescente homem é legal, né, ter uma certa atenção ali, um certo ambiente social que seja propício, né, a esse tipo de relação. Então, como não poderia ser diferente, eu acabei gostando de algumas meninas, ou de só uma, enfim, talvez um dia a gente faça uma paródia disso, porque essa história é bem engraçada, mas enfim. O Urso também acabou gostando de uma ou outra menina, Dagoberto III acabou gostando de uma ou outra menina, e essa história realmente é bem engraçada, mas enfim, esse foi o nosso convívio social até ali o final do terceiro ano. Só que no meio desse convívio social, acabaram acontecendo algumas coisas que não foram tão legais
mais, assim. Por exemplo, o Dagoberto III, ele não era tão popular, né? Assim, ao meu ponto de vista, porque eu já cheguei depois, né? Mas eu percebi que o Dagoberto III não era tão popular, justamente por esse apelo nerd, né? Por essa aparência inteligente. Acaba que esse pessoal realmente é sempre mais excluído, mas isso não quer dizer necessariamente que são pessoas ruins. Enfim, por uma série de acontecimentos, o Dagoberto III começou a ganhar popularidade. Isso foi bacana para ele. Ele alcançou mais amigos, alcançou mais pessoas, alcançou mais meninas e provavelmente, ele adorou, né, esse tipo de situação, como qualquer outra pessoa gostaria, só que ele meio que começou a deixar algumas coisas que eram atadas a ele para trás, como por exemplo a amizade do urso. E eu tava ali no meio daquilo tudo, na verdade eu tava ali só pra curtir mesmo, eu não sabia ainda que o urso ia ser esse irmão que ele é pra mim hoje, e eu tava ali pra curtir. Eu cheguei a conversar com o urso uma vez, ele pediu pra me entender mais pro lado dele, e a minha resposta foi tipo, pô, eu sou amigo dos dois, eu não posso entender pra nenhum lado. Mas a verdade é que o Dagoberto III foi se afastando cada vez mais do urso, e não só o Dagoberto III, como as outras pessoas estavam dando uma atenção pra ele, uma popularidade maior, foi deixando o urso meio de lado também. E eu fui nessa levada também, acabei indo, não optei por ir, mas a levada acabou me empurrando pra isso. Até que chegou um certo dia que eu e o urso, a gente não lembra pelo que a gente discutiu, mas a gente nunca discutiu de tipo, falar palavras pesadas como bobo, né? Esse tipo de palavra pesada aí. Mas a gente ficou sem falar. A gente ficou sem se falar um tempo, isso foi durante ali mais ou menos a segunda metade do terceiro ano, né, em 2013, e a gente ficou um tempo sem se falar. Aí a gente foi voltando a se falar muito pouco, né, justamente pelo convívio social que a gente tinha, né, a gente tinha amigos em comum, então a gente se falava muito pouco, mas não era nada tão amistoso assim como foi, né, no começo do meu ensino médio. A gente até formou um grupo chamado Bonde do Bichão, que esse grupo ganhou esse nome aí por causa de um amigo nosso. A gente costumava chamar ele de Bichão e o nome pegou e eram amigos em comum. A gente conversava sobre jogos, sobre algumas festas também, mas eu e o urso mesmo tava se falando muito pouco. Até que no final, né, do ensino médio, mais próximo ali realmente os últimos dias, eu e o urso conversamos um pouco mais, nada ainda como sendo muito amistoso, mas também nada superficial como era antes. Mas acabou o ensino médio e tipo, muitas pessoas não, na verdade eu não queria mais, né, ligação com qualquer outra pessoa do meu ensino médio. Só que muitas outras pessoas lutavam para que isso acontecia, inclusive amigos do Bonde do Bichão e tudo mais. Até que um certo dia resolveram fazer um grupo, né, do WhatsApp para marcar um cinema. E eu vi que tinha todos os meus outros colegas de classe, exceto, né, o urso. E no mesmo momento eu perguntei, né, no grupo por que ele não tava. Na verdade eu não perguntei o porquê, eu perguntei cadê ele, né? Aí a resposta do Dagoberto III, que foi o criador do grupo, disse que não, na verdade não foi eu, né, que escolhi as pessoas que colocar, sendo que o criador do grupo na verdade era ele, sim. Então aí eu fiquei muito puto de raiva, realmente eu fiquei sentido e não discuti com ninguém, eu simplesmente deixei o grupo e deixei de conversar com o Dagoberto III aí durante mais ou menos um ano e meio, nem lembro mais. Só que então eu disse pro urso, né, o que tinha acontecido, e mesmo assim, depois disso, a gente ainda ficou uns 3 meses sem se falar. Eu fiquei uns 3 meses sem se falar com qualquer outra pessoa, né, do meu convívio social do ensino médio. Só que um certo dia eu fiquei com vontade realmente de falar com o urso, e eu não lembro direito como se deu a abertura do nosso canal de comunicação, só que eu não lembro se foi eu que liguei pra ele, se foi ele que ligou pra mim, mas foi no mesmo dia, foi simplesmente no mesmo dia. Eu quis falar com o urso quis falar comigo. Aí a gente conversou sobre algumas coisas, conversou sobre o Dagoberto III, que na verdade o Dagoberto III foi o mais zoado da nossa conversa até hoje. Na verdade a gente zoa ele até hoje, mas é uma zoeira saudável, já que a gente hoje admite que o Dagoberto III se redimiu. Enfim, eu
tive vontade de falar com o Urso, ele teve vontade de falar comigo, e a gente descobriu que a gente fazia cursinho no mesmo lugar. Por exemplo, a gente descobriu que a gente fazia cursinho no mesmo lugar. A gente não tinha combinado, né, se matricular juntos, não tinha. Só que ele fazia em uma sede que era mais ou menos uns 1,5 km da minha, não era no mesmo lugar que eu fazia. Só que um dia, numa aula de sábado, que inclusive o Urso também fazia aula, pegava aula de manhã, eu pegava aula à tarde, na aula de sábado, a gente se reencontrou. Aí foi bacana, a gente conversou bastante, a gente riu, lembrou de um bocado de coisa, e a gente conversou justamente sobre essa ligação de pensamento que a gente tem, que era muito estranho. Na verdade, aconteciam algumas coisas, por exemplo, eu queria falar sobre uma música pro Urso, e o Urso queria praticamente falar da mesma música também, ou de uma música parecida, que eu tivesse ideias, né, semelhantes. E a gente discutia, e era super bacana. E a gente foi rolando, né, a gente não se encontrava todo dia, mas tinha a comunicação por WhatsApp, né? E quando a gente podia se encontrar, a gente sempre teve um sonho, desde a época do Dagoberto III. A gente queria montar uma banda, né? O Dagoberto, ele era tecladista, né? Dagoberto dos teclados. E eu e o Urso éramos os guitarristas. Só que justamente por aquelas intrigas não deu muito certo. E um certo dia, que deu certo da gente se reencontrar, tava eu, o Urso, né, e a senhora Urso, e a gente pensou, pô, a gente podia, né, dar seguimento nesse projeto de banda. Com a senhora Urso inicialmente dizendo ela que queria fazer a batera, mas ela tem um talento muito legal pra voz, e a gente tá tentando convencer ela a ser a vocalista da nossa banda até hoje. Vamos ver o que vai dar. E assim foi indo, toda a ideia que o Urso tinha, eu tinha também, e era até estranho, né? Era até estranho. Se a gente passava um certo tempo sem se falar, a gente tinha vontade de se falar e botar as ideias em prática mais ou menos na mesma época. Então, realmente era estranho essa sintonia que a gente tinha. Até que um certo dia, né, eu tinha, se eu não me engano, eu tinha a prova de física, né? Deixando um spoiler para qual faculdade eu faço. E eu saí da prova e fui almoçar. Eu falei pro Urso que como era a prova, né, podia ter a possibilidade de eu sair um pouco mais cedo, eu faria a prova e ia almoçar, e a gente foi almoçar junto. Aí eu comentei com o Urso que falei, pô, a gente tem uma sintonia bacana, que tal a gente colocar em prática, que tal a gente gravar e fazer um canal no YouTube? Aí ele, adivinha a resposta, ele falou, porra, eu também tava com essa intenção de fazer um canal. Então, bom, até nisso a gente combinou, e a gente tá aí fazendo um projeto. Não quer dizer que a gente discorde, mas até hoje nenhuma ideia foi refutada, né, apenas modificada, mas a gente tá indo muito bem do jeito que a gente tá indo, e eu espero que dure por muito mais tempo. Bom, galera, essa foi a história da criação do nosso canal, mais ou menos. A história desde onde eu conheci o Urso até a criação do canal. Espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado.